Olá, alunos de Ciências Contábeis, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Neme e mais uma vez estamos aí para o nosso encontro de hoje da disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária. Nosso tema de hoje é o empregador. Apenas para contextualizá-los, nos nossos últimos encontros nós falamos da pessoa do empregado. Empregado, aquela pessoa física que trabalha com a não eventualidade, subordinação, onerosidade, né? E que cumpre então aqueles 5 requisitos que fazem com que ele então tenha esse vínculo empregatício. E estudamos os empregados diferenciados, como empregado doméstico, empregado rural, e hoje a gente vai falar um pouco sobre empregador. O material que eu passo aí para vocês, ele fala um pouco sobre empregador, e o empregador, ele pode ser tanto uma pessoa física como jurídica. E inclusive a CLT equipara a fins de pessoa jurídica, pessoas que não são propriamente empresas, né? O conceito de pessoa jurídica é um conceito puramente do direito civil, que não nos convém aqui explicar ele mais a fundo, mas paralelamente a isso, a CLT ela coloca ali no artigo 2º que os profissionais liberais, que são pessoas físicas, as instituições beneficentes, que não são necessariamente pessoa jurídica, também podem ser empregador, as associações recreativas, por exemplo, clubes esportivos, enfim, e outras instituições sem fins lucrativos, como, por exemplo, os condomínios, que também não são pessoas jurídicas, mas podem sim também ser empregador. Então, essas são, assim, basicamente, empregador é quem? Tanto uma pessoa física quanto jurídica que contrate alguém que cumpra aqueles 5 requisitos. Pessoa física com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Esse é o empregado. Quem está do outro lado, pouco importa se é uma pessoa física, jurídica, entidade recreativa, sem fins lucrativos, ele vai ser o empregador. Um ponto importante do empregador é que o empregado ele é um ato personalíssimo, ou melhor dizendo, do lado do empregado, o empregado ele não pode se fazer substituir. O empregado é aquela pessoa e é ele que tem que trabalhar. Eu, por exemplo, na minha condição aqui de professor, eu sou empregado da Unicesumar e eu tenho que, então, a partir disso, eu pessoalmente ministrar as minhas aulas ou gravar vídeos, montar os meus materiais. Com efeito, o meu empregador pode mudar. Vamos dizer assim que, hipoteticamente, o Sesumar fosse vendido para uma outra empresa, ou o Sesumar eu fosse empregado de uma outra empresa que o Sesumar comprou, para mim, como empregado, as relações permanecem inalteradas. Ou seja, o empregador pode mudar, o empregado não. Né? O empregado não pode mudar. Porque se o contrato de trabalho ele é personalíssimo por parte do empregado, ele não é em relação ao empregador. E é por isso que a gente vai falar aqui um pouco sobre empregador e o tema do nosso próximo encontro, que é a sucessão, ele vem justamente nesse sentido. É quando um empregador substitui outro. Né? Ou quando um empregador se soma com o outro, para os dois responderem por aqueles vínculos empregatícios. O material aí também tem uma diferença entre empresa e estabelecimento. Essa é uma divisão muito importante para nós do direito, mas eu acho que do ponto de vista contábil, essa é uma definição, digamos, que não tem muita relevância. O ponto que eu deixo aí só para vocês é que a CLT ela comete umas impropriedades técnicas na hora de tratar esse tema. Ela mistura empresa e estabelecimento, quando na verdade não são a mesma coisa. E um ponto importante da nossa aula de hoje são alguns poderes que o empregado tem. Isso aqui eu acho muito importante que vocês conheçam. E eu aponto aqui 3. Primeiro, poder de organização. O que é o poder de organização? É digamos assim, é o direito que o empregador tem, pelo fato dele ser empregador, de poder direcionar o trabalho do empregado. Por exemplo, qual professor deve dar qual aula em qual horário? Quem vai determinar isso é o nosso empregador. Isso é o poder de organização que ele tem. Ou seja, ele é que pode dizer de que forma eu tenho que trabalhar, da forma, do jeito e no momento em que eu tenho que trabalhar. Ou seja, ele coordena, ele direciona o meu trabalho. Eu, como empregado, tenho o dever de estar à disposição, né? Trabalhar do jeito que ele mandar. E ele, como empregador, tem um direito. E um desses direitos, por ser empregador, é o poder de organização, que é o poder justamente de direcionar, né? Tem gente que chama isso de poder diretivo, de uma certa forma, mas é justamente esse poder de direcionar, de encaminhar o meu trabalho na condição de empregado.
Poder de controle. O que é o poder de controle? É o poder justamente de fiscalizar o cumprimento das regras que ele estabeleceu. Então, por exemplo, a partir do momento em que o Sesumar diz assim, Sérgio, você tem que estar todos os dias, das 19 horas às 20h40, na sala tal, ele está exercendo o poder de direção, o poder de organização ao me dizer isso, e ele também tem o poder de ir lá, né, por meio de seus representantes, por meio da coordenação, por meio de um outro funcionário, por meio do próprio diretor, de ir fiscalizar, de controlar se eu estou prestando as minhas obrigações na forma como que as faz ele estabeleceu. Eu, por exemplo, na condição de empregador, quando eu determino para os meus empregados, olha, fulano, faça a declaração da empresa tal, eu também estou exercendo o poder de organização. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ir lá e chegar e falar, olha, eu quero ver aqui, então, no sistema, se a declaração foi feita da forma correta. Ao fazer isso, eu estou exercendo um poder que me assiste na condição de empregador, chamado poder de controle. E, por fim, um dos poderes mais importantes, mas ao mesmo tempo mais polêmico que o empregador tem, é chamado poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é o poder de impor sanções, punições aos empregados em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Então, por exemplo, vocês sabem que aqui na instituição é um dever institucional ao ministrar aulas estar usando isso aqui, ó, esse jaleco aqui da instituição. Como eu estou usando agora, vocês estão vendo. Eu tenho o dever de usar isso, tenho o dever também de usar o crachá, e por isso que eu sempre gravo os vídeos com o jaleco e com o crachá, porque eu cumpro as minhas obrigações na condição de empregado. Mas vamos dizer que eventualmente num momento eu esteja ministrando uma aula, né, e o meu empregador chegue lá e eu não estou fazendo isso, né? Eu não estou com um crachá, nem estou com um jaleco. Eu posso me justificar e se ele achar que a justificativa está aceita, ok, passa por isso. Mas caso ele não se contente com a minha justificativa, ele tem um poder na mão. Qual? O poder disciplinar. O poder de me aplicar uma punição por ter feito isso. Nesse caso específico, por se tratar de um descumprimento de uma norma interna da instituição, diria para vocês que juridicamente a punição mais adequada seria uma advertência. Uma advertência que pode ser verbal ou escrita. A advertência verbal seria o meu coordenador, o meu diretor chamar a atenção e falar, olha, você não pode fazer isso, não faça mais isso, está advertido. Ou me mandar uma advertência por escrito, por e-mail, ou mesmo formalmente que eu assine essa advertência, né? E aí então eu estaria advertido em relação a isso. As punições, elas são de 3 graus, né? Vocês vão ver aí no material. Advertência, suspensão e demissão por justa causa. Seria, teoricamente, a última. É claro que, assim, elas têm uma gradação entre si, né? A advertência é a mais branda, a suspensão é mais grave do que a advertência e a dispensa por justa causa para faltas gravíssimas. Você pode imaginar também para condutas reiteradas. A advertência. Olha, a pessoa fez uma coisa errada, você dá uma outra advertência. Continuou fazendo, aí talvez não seja o caso de continuar advertindo, partiria então para uma suspensão. Essa suspensão, a gente vai estudar ela mais adiante. E por fim, se mesmo aplicando a suspensão não funcionar, no último caso seria, se enquadrando nas hipóteses, né, se enquadrando nas hipóteses lá previstas no artigo 474, a aplicação então de uma justa causa. É claro que a justa causa nós vamos estudá-la separadamente, porque ela é algo muito grave para o direito do trabalho. Então ela não pode ser aplicada de forma, digamos, desmedida. E um ponto que sempre me perguntam, olha, o empregado, ele é obrigado a assinar a advertência? Olha, do ponto de vista técnico, não. A lei não obriga ele a assinar a advertência. Se o seu empregador te advertir, ou se você na condição de empregador vai advertir alguém, o empregado é obrigado a assinar a advertência? A resposta é não. Porém, para evitar maiores problemas, eu na condição de talvez de orientando juridicamente o empregador, sugeriria a ele então que se eu fizesse, né, sem a colheita da assinatura do empregado, caso o empregado não queira assinar a advertência por escrito, que você então tenha testemunhas. De preferência, testemunhas que sejam hierarquicamente superiores ao empregado, para que não haja nenhuma forma de constrangimento, dizendo, olha, você pegou alguém que é inferior hierárquico a mim para acompanhar uma advertência que está sendo aplicada. Então, por exemplo, você vai aplicar uma advertência num subordinado, chama o supervisor dele, chama mais uma outra testemunha,
para que então, se ele se recusar a assinar, pelo menos isso foi feito na presença dos testemunhos. E você conseguindo lá, olha, o empregado se recusou a assinar e estavam presentes fulano e fulano que viram a advertência aplicada. Isso é plenamente válido do ponto de vista jurídico. E por fim, aí deixo para vocês também o tema de grupo econômico. No grupo econômico eu volto a conversar um pouco mais no nosso próximo encontro, até pela limitação de tempo, e eu acho mesmo que numa aula a gente fosse falar tudo, assim, esmiuçando todos os temas que envolvem propriamente o empregador, a gente provavelmente pararia por aqui. Então, quanto a grupo econômico, eu emendo isso com o próximo tema, né, que é sucessão empresarial. E aí grupo econômico faz bem mais sentido junto com isso. A lição que a gente fica de hoje aqui, então, é quem é o empregador, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, e aí, então, quem são as pessoas, quais são os poderes, perdão, que decorrem desse poder do empregador. Uma boa leitura para vocês. Por favor, respondam o fórum dentro do prazo. Né? Ele tem até 24 horas do horário da aula para ser preenchido, mas de preferência preencham no horário de aula. Eu estarei ali à disposição de vocês para responder dúvidas, questionamentos. E um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.